Olá, bom dia. Meu nome é Moisés Alves dos Santos de Almeida. Eu estou no Brasil e represento uma organização autônoma de investigação particular e atuo também como jornalista. E um jornalista colaborador, porque embora eu tenha os direitos garantidos na lei antiga de jornalismo, e eu também curso uma faculdade de jornalismo. Entretanto, essa apresentação é porque a Constituição brasileira, no seu artigo 5º, ela nos dá o direito de expressão e veta o anonimato. Então, eu nunca vou chegar aqui para vocês usando vendas ou usando perfil falso ou algum tipo de forma de ocultar a realidade, como maquiagem, nariz falso, essas questões comuns aí que o pessoal trabalha quando entra no campo de investigação policial. Entretanto, eu trabalho muito, e essa é por causa da minha origem, minha formação, desde berço. Sempre fui um escoteiro e trabalhei muito, estudei aos pés de irmãos católicos, colégio de freira, misto aqui da minha cidade, e também depois fui para o caminho protestante e também formando em teologia, sempre buscando trabalhar no campo da filosofia e no campo social. Sou muito bom em matemática, não sou bom em exatas, não trabalho na área, embora sempre trabalhei parte em construção civil, eu sou bom para executar obras e tudo. Mas não sou aquele cara expert para química, física, matemática. Eu trabalho mais com pensamento humano. Eu acredito que, assim como a matemática é importante e muito importante para edificar uma ponte, um grande empreendimento, o pensamento humano ele tem o poder de edificar vidas, almas. E por isso que as grandes batalhas elas sempre foram travadas com base na filosofia. Tanto os pensamentos de estratégia de guerra, de Mao Tse-tung, também os pensamentos políticos de Nicolau Maquiavel. Então você pode usar a filosofia para o bem ou para o mal. O importante é que se você não tiver um raciocínio lógico na matemática e um raciocínio de psique filosófico, você vai ser manipulado, você vai ser usado. E meus mestres, meus professores perguntavam que nível eu queria estar na pirâmide, porque muitas das vezes o nível da pirâmide não é financeiro. Tem muita gente com poder financeiro, com dinheiro, e muito dinheiro, e não sai da base. Sempre vão ser usados, sempre vão ser pessoas manipuladas. E quando a sociedade, a elite inteligente, quiser, arruma uma mentira, uma desculpa, lança ele na prisão e toma tudo. Fizeram isso com o meu povo, com os judeus. Parte eu sou descendente africano e parte eu venho da casa de Ben Eliezer. Então, o que eles fazem? Eles têm o poder de, se quiser, fazer o que fizeram com Israel a vida inteira. Israel não praticava nenhum mal dentro da Alemanha. A única coisa que Israel fazia é que Israel, no seu egocentrismo, ele prosperava, enriquecia, e os outros ficavam com inveja.
E o enriquecimento dos israelitas dentro da Alemanha chegou a um ponto que eles quiseram tomar tudo de Israel e exterminar aquele povo e ficaram com seus bens. Por que eles ficaram com as obras de arte, a riqueza? Se Israel era o mal, o que Israel trazia não era do bem, então. Mas eles ficaram com as riquezas, obra de arte, joalherias, né? Ficaram com tudo que Israel tinha. Não foi só na Alemanha. Isso foi no mundo inteiro. Quando na Espanha, principalmente alguns estrangeiros na Espanha prosperavam, crescia muito, e eram pessoas que emprestavam dinheiro para a monarquia. Eram pessoas que, na verdade, sustentavam a monarquia. Aí o rei ficava devendo tanto, ele protegia esses estrangeiros, né? E a maioria, alguns eram os muçulmanos, outros eram judeus, o rei protegia, que o rei devia. Porque esses mercadores, esses burgueses, né? Mais tarde, mais antes, mercadores, comerciantes, eles sustentavam a coroa, sustentavam os políticos. É diferente de hoje. Você vai entender o porquê dessa nossa conversa. Sempre foi assim. Sempre teve quem sustentasse o preguiçoso. Muitas das vezes há tipos de governantes que não edificam nada. Não planta, não colhe. Não apoia quem planta e nem apoia quem colhe. É o que acontece com Lula. Lula não apoia a agricultura, o agronegócio. Lula apoia a agricultura familiar dos MST, mas passa pelos acampamentos. Você só vai ver o que? Deserto. Porque a maioria deles, se tem um acampamento modelo, tem. Esse pode estar produzindo. Mas não é produção para longa escala. É agricultura de subsistência. Agora, há acampamentos que, se você for passar por eles, as terras estão desertas. As terras não têm produção. Porque são pessoas que não querem plantar. Querem viver, na verdade, de subsídios de governo. Entendeu? Até mesmo para você entrar em determinados acampamentos, para levar uma intimação, porque muitas das vezes o acampamento esconde até o criminoso lá dentro. Mas na maioria das vezes, tem muita gente boa que sai para trabalhar, mas acredita no sistema. É o que eu falei da questão da filosofia, da ideologia. Se eles colocam na sua cabeça que você tem que obedecer e servir aquele tipo de ideologia e você não tem condição de raciocinar pelo seu pensamento para educar sua família, plantar, colher, trabalhar e sustentar sua casa, você vai ficar esperando do governo. Agora, há pessoas lá dentro que não saem para trabalhar, vão trabalhar de pedreiro, vão trabalhar de servente, eles saem para ser pintores, eles não ficam esperando pelo governo. Embora que receba lá uma cesta básica, se tiver dentro do projeto, e com um cartão agradando o sistema. Não é isso que nós devemos adotar como filosofia de vida. Eu, ultimamente, tenho sido até mais duro nas questões e ataco até muito a religião. Mesmo eu sendo formado em teologia e alguns pastores não gostam de mim. Me chamam às vezes de comunista, outros me chamam de humanista, outros me chamam até de satanista. Por quê? Porque eu reprovo. Porque muitas das vezes eu tenho visto que a religião, ela
o tempo todo tem sido usado como desculpa para matar, para punir. Religião usado como desculpa para oprimir. E não importa se é o cristianismo, que matou milhares e milhares de pessoas e queimou na fogueira cientistas, pensadores, iluministas, ou o Islã, que mata até hoje, com a perversidade, covardia, ainda pede misericórdia do profeta, eles pedem a misericórdia do profeta, como se o profeta fosse interventor. E a Deus para morar num paraíso com 700 virgens. Isso para mim é uma estupidez. Um Alcorão modificado, adulterado, eu não sei se o Alcorão algum dia trouxe alguma verdade. Eu sei que muitos querem me matar, me cortar, me explodir, acabar comigo, mas tem que ouvir a verdade, alguém tem que falar, pelo menos no meu ponto de vista. Religião que manda matar, religião que escraviza, que oprime, que sacrifica pessoas humanas, não é religião. É um Deus perverso, maléfico. Por isso que São Tomás de Aquino e outros pensadores falavam que Deus era maléfico. Por quê? Porque Deus, que ele estava falando, significava Zeus no grego. Deus é Zeus no grego. E Zeus era maléfico, se for estudar a história dos olímpicos, dos deuses olímpicos. Deus grego. Mas você vê pastores batistas e na faculdade de teologia falando o tempo, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom o tempo todo. Porque ele está dando uma resposta ao que falou São Tomás de Aquino, quando diz que Deus é maléfico. Esse Deus deles é maléfico. Porque o verdadeiro e eterno Ial dos exércitos, o Deus dos judeus, nem o nome dele é pronunciado. Por que não é pronunciado? Porque é um dos terceiros, um dos mandamentos. Não tomar o santo nome do eterno Deus em vão. Senão ia acontecer o que acontece no carnaval, ou então a pessoa está praticando sexo ou qualquer coisa. Oh my God! Está errado! Está tomando o nome de Deus em vão, em situações erradas, para ver o tanto que banalizaram essa questão de religião. Então talvez eu esteja aqui ofendendo, mas não estou. Nem é intolerância religiosa. Porque a Nigéria mata dizendo que não teme a Deus, mas serve grande parte a Lucifer, ao Deus da luz. Aí você mata e persegue, destrói, oprime em nome de deuses, seja Lucifer, seja Baal, seja o Deus eterno, ou qualquer outra entidade religiosa, está errado. O ser humano não foi criado para isso. O ser humano é carne, osso, tem alma e espírito. Ele não tem que lutar contra divindades. Essas guerras de deuses não pertencem a nós. Uma vez um engenheiro, amigo meu, falou comigo, mas aí deixa esse negócio de Deus para lá, para o céu, e inferno lá embaixo, porque nós somos muito fracos para ficar se metendo no meio dessa guerra. Eu sei que você precisa de um protetor, todo mundo precisa de uma cobertura espiritual. Eu não estou aqui dizendo que você não deva servir um Deus ou ter, na verdade, uma proteção. Mas esse Deus seu tem que ser um Deus que te, pelo menos, te prometa alguma coisa sem precisar ferir os outros. Um Deus que manda matar, explodir para morar num paraíso com 700 virgens é um Deus louco, assassino, que mata pessoas. Um Deus que manda apedrejar qualquer um que não segue uma lei é outro. Ou um Deus que quer
fechar a boca do povo e fazer com que as pessoas peçam indulgências, hoje a igreja, com seus pedidos de oferta, oprime mais e pede mais dinheiro do que as indulgências no tempo dos protestos de Martim Lutero. A Universal tinha o poder de entrar na África e transformar a África numa grande bênção, uma grande vitória. Mas a Universal foi praticamente expulsa da África porque explorava mais, enriquecia mais e o povo continuava na miséria. Então, por isso que hoje eu não sou um ateísta e nem estou apostando da fé. Eu só estou combatendo a questão filosófica e religiosa, tanto pré-Sócrates, como eu sempre falo, pós-Sócrates, no sentido de que, se antes, no pré-Sócrates, não precisava de comprovação e não precisa de comprovação para você afirmar que um Deus eterno e poderoso existe. E sobre todos os outros milhares de deuses. Não preciso de comprovação. Né? Ninguém pode refutar isso. Tanto como a questão da ciência, a gente também sabe que na ciência exige a evidência e a comprovação. Mas há também tipos de ensaios que esses ensaios dependem mais de um poder sobrenatural, ou um poder, como eu diria, de influência da natureza, do que a própria exatas. Coloca numa lâmina de laboratório, entendeu? Uma produção de insulina com um morfo. Você pode escolher morfos de vários tipos de espécies, não vou usar nome científico aqui, e algum deles vai ser bom para produzir insulina, outros não. E não tem cálculo matemático para poder fazer com que aquele morfo que produz eu não vou dizer vírus, porque é um tipo de toxina, tá? Tanto que penicilina não serve para cuidar de bactérias. Não. Então, não tem cálculo matemático, senão a gente ia produzir insulina na maior facilidade. Tá? Aí é outra história de ciência que não é nem minha área e a gente também não vai ficar entrando no que é toxina, vírus e bactérias. Porque um pseudomonas bacteriológico não é curado com penicilina. Né? Vai usar oxacilina e outros tipos de medicamento. Mas não é essa questão que eu quero dizer para você, no sentido de o que é refutável. Dentro da ciência, muitas das vezes não é refutável na religião. Então, o René Descartes e outros filósofos no futuro começaram a ver que era mais fácil usar o dualismo para entender o pensamento humano do que querer separar o que é comprovado do que não é comprovado. Ou seja, enquanto Sócrates ele praticava a verdade no sentido da comprovação científica, os pensadores antes dele, Aristóteles e outros, até mesmo Santo Tomás de Aquino que eu falei aqui, e outros, eles já praticavam a ciência e a religiosidade, dizendo que a fé é irrefutável. Por quê? Porque a fé hoje em dia, dentro de UTI, dentro de hospitais, não é mais nem desafiada.
O médico simplesmente desengana e a pessoa entra em oração, na fé, e quando pensa que não, muda todo o quadro. Eu já vi situação de médicos ficarem confusos. Como eu também trabalhei em UTI, e já vi operação maligna na cama da UTI, que você poderia usar tramol, gadenal, qualquer tipo de apiáceo e sedativo, que não ia resolver. Criança, às vezes, de 3, 4 anos, com voz de adulto, falando coisas exorcistas. E o médico fala, olha, isso aqui não é comigo. Minha parte é a ciência. Quando entra nesse campo de possessão, esse campo aí, não é comigo. E nem psiquiatra, nem psicólogo. Não é comigo. Então existe o bem e existe o mal. Existe Deus e existe o diabo. Às vezes o diabo não está só na mente do ser humano. E eu sou uma pessoa que às vezes costumo dizer que o ser humano muitas das vezes se comporta muito pior do que o diabo e sem possessão. Tem pessoas que são tão perversas, tão mal, que se passasse por um processo de oração para ver se expulsaria algum demônio, não tem demônio nenhum. Só tem maldade, só tem perversidade. E o que eu queria dizer para você acerca disso é que você não deixasse ser manipulado. Eu estou trabalhando agora com relação à África, para trabalhar cobrando nossos direitos, porque a África vem sofrendo demais. A África sofre com perseguição religiosa, a África sofre com perseguição política, a perseguição religiosa da África é tão séria que tem pessoas que realmente cuida de criança, engorda criança e alimenta por bondade, outras por religiosidade e outras para preparar a criança para sacrifício humano. Infelizmente é verdade. Tem crianças na África que são vendidas por $500 para endemoniados, satanistas e outras seitas que eu não posso citar o nome, fazer sacrifício humano. Está errado. Isso é absurdo. Deus não apoia isso e nem o diabo está te pedindo para sacrificar a criança. Isso é maldade sua, perversidade sua, loucura. Homens maus e perversos. Rouba todo o dinheiro do povo com propina, manda seus filhos para a Europa, compra Rolls Royce, carro, exibe anéis e diamantes tirado da África do sangue, deixa o povo passando fome. Quantos garimpos lá que não tem ferramentas? Usa o ser humano para entrar dentro do buraco e tirar o ouro e dá para você vir vender. E às vezes, com exceção de Gana, exceção de alguns países sérios, tá? Tem muitos países sérios. Os países sérios que eles, na verdade, hoje, recolhem o imposto, investem na comunidade. Há países que são metrópoles lindas, mais bonitas do que o Catar. Na África. E não é por causa da França, que a França só explora. É porque lá tem líderes que realmente pensam no centro. Só que também é no shopping, no centro, na família. Mas não vai socorrer o campo, a tribo, na seca, com fome, destruição. Aí aparece um endemoniado com a seita religiosa, bota um fuzil nas costas de todo mundo e começa a matar qualquer um que pensa diferente deles. Falar dos outros é fácil. Estou falando da África. Agora vamos falar do Brasil. Eu não vou me estender por muito tempo. O Brasil não é diferente. Aparece o Lula
e oferece combater a fome no primeiro mandato. Constrói coisas, bota até elevador na favela. Depois vê que a corrupção é tão grande que começa a roubar, dar dinheiro, distribuir dinheiro. E vai ver uma série de criminalidade. Operações que eu não vou nem citar o nome. Em praticamente quase 18 anos de poder. Aí agora a gente vê a situação do Vocário. O crime ele cresceu tanto na corrupção no Brasil que ele tomou conta das polícias. Polícia Civil é dividida, Polícia Militar dividida, Polícia Federal dividida, e quem quiser me matar, que me mate. Mas isso aí quem está falando é a própria imprensa. Coisas horríveis. Quando eu vi as acusações contra a Rota e o comandante-geral de São Paulo, eu perdia totalmente a inocência. Entendeu? Quando vê BOP, quando vê Polícia Militar, Polícia Civil, né, envolvida em corrupções. Eu sei que eu passei. Fui policial e aposentei. Tinha presidente de sindicato, em vez de brigar por mim e lutar pelos meus direitos, falar, cala sua boca, que até o que você tem, se você não calar sua boca, a gente tira. E eu ganhando miséria. E baleado em serviço, sempre repito isso, e trabalhando direito. Então, passaram 8 anos e hoje Deus me honrou. Por quê? Não estou alegre porque mostrou a podridão e a corrupção. Estou alegre porque eu sei que policiais honestos não vão ser mais mandados para a DPS, como doido, retardado, para esconder a corrupção. Delegados maravilhosos, fantásticos, bons de investigação, foram acusados várias vezes. Ameaçado de morte, eles falavam assim, o bandido tal falou que vai matar o senhor, doutor. Aí o doutor ficava doido, desesperado, mas não era policial corrupto que estava acusando, usando a intimidade para fazer o delegado bom parar de trabalhar. Porque delegado bom investigava crime, investigava tudo. Aí eu vejo o governador do meu estado envolvido em corrupção, o banco do meu estado envolvido em corrupção, eu vejo um monte de gente envolvida em corrupção, eles usam o que quiser, psiquiatra, médico, doutor, advogado, entendeu? Teve advogado que falou em me matar, acabar comigo, entendeu? Então já vi tanta coisa perversa e maldade. Quando você quer defender a justeza, a equidade, não é que você é bom, eu não sou um dos melhores pessoas. Eu tenho as mãos sujas de sangue da batalha, do trabalho, honestamente, não foi assassinando ninguém. Mas aí, o que ocorre? Como você vence uma luta? Se a gente vê promotores de justiça lutando sozinhos, promotores na fronteira, a Polícia Federal na fronteira trabalhando contra uma criminalidade praticamente quase impossível de vencer. Policiais se matando dia e noite. Eu já fiquei 5 dias atrás de marginal para não perder praticamente o flagrante. Sem dormir, trabalhando, de colega, falou, mas aí, se você quiser seguir, você segue, eu estou voltando. Eles voltavam para casa e eu em cima. Por quê? Porque a esposa enlutada falava, Moisés, pelo menos, traga o corpo do meu marido para eu sepultar. Porque os marginais no latrocínio tinham atirado, matado e levado o corpo na caminhonete. E eu atrás. Então é muito difícil. É muito difícil. Aí quando eu vejo essas hipocrisias que estão acontecendo, pessoas que falam que são do bem e são do mal, escondido atrás de imundície,
Outro dia eu usei o vídeo e ataquei duramente a maçonaria, falando que a maçonaria não foi criada para aceitar esse tipo de coisa. Roubos, engano, roubo em prefeitura, conchavos. E agora, o Vocário. Quando eu gravei um vídeo dizendo que os advogados não cometeram erro quando apoiaram o Vocário, eu não estava mentindo. O advogado, o trabalho dele é esse. O advogado defende o bem e vai defender até o mal. Está na lei, é Constituição. Ah, mas que o escritório recebia 129 milhões. Hoje nós estamos vendo que teve gente que recebeu muito mais. Vocário investiu em quem ele achava que podia investir e que era vantajoso. E já o escritório, ele era, eu falei para vocês, que era o Paymaster. Paymaster é um pagador principal que ele recebe e paga os outros. Ah, mas houve situações de ele receber muito dinheiro. Sim, existia dinheiro. E se você for ver, a maioria deles passam de milhões. Ah, mas da onde saiu todo esse dinheiro? Eu estou investigando até hoje. Eu só estou vendo a imprensa falar, e as investigações que eu estou fazendo, que o Vocário doava milhões e bilhões, mas ninguém tem coragem de dizer que o Vocário roubou de alguém, e não roubou. O Vocário não roubou um centavo de ninguém. O Banco Master, através do Cesta, do Crédito Cesta, e os empréstimos na CEGES dos estados, fez empréstimo. Eu recebi empréstimo. Se eu recebi, eu tenho que pagar o Banco Master. Se você recebeu um empréstimo, você tem que pagar. Você, militar, policial, professor, servidor, recebeu um empréstimo. Agora, essa usura, ela existe no Brasil e é legalizada. Hoje, antigamente, até o agiota emprestava dinheiro com juro absurdo. Hoje, até o agiotagem não existe mais. É legalizado. Chamado de fintech, chamado de não sei o que, mas empresta dinheiro. E Vocário empresta dinheiro. E quem mexe com dinheiro a juro, multiplica dinheiro. Também falei, escrevi acerca dos títulos podres. Quantos títulos podres existem aí comprados por milhões? Principalmente do governo. O governo é o que mais tem tesouros aí, TRs e mais um monte de coisa aí, que fica rolando. E ele não paga ninguém, as pessoas usam para pagar dívidas, impostos. Os fundos, os grandes fundos, investem nessas dívidas, dívida de ICMS, dívidas com imposto territorial rural, dívidas, não sei, tudo isso gera dinheiro. Precatórios, que mais, hoje tem operações da polícia por precatórios que entraram na criminalidade, porque precatório, na verdade, depois de tudo certo, aprovado, precisa esperar 2 anos, quando depois de 2 anos não tem mais nenhum tipo de queixa, o precatório pode ser vendido e negociado, antes não. Aí tinha gente negociando precatório antes, com sentença, outros antes da sentença protelada, comprando antes, como eu diria assim, estou comprando, se eu perder, perdeu. Mas aí já tinha armado com o juiz lá, que é o que a polícia está falando, não sou eu, já tinha armado com o juiz para que a sentença fosse favorável, porque já tinha um mercado, isso é crime. E precatórios que já tinha sentença, mas não tinha 2 anos de sentença promulgada ali, ele não pode ser vendido. Mas aí essas coisas, tem muita gente melhor do que eu para explicar, e eu também não vou ensinar isso. Eu aprendi essas coisas depois que eu comecei a estudar. Agora, uma coisa que eu aprendi é que o Brasil não conhece economia secundária e primária. Aí quando vê falar em milhões, bilhões, fala, da onde vem esse dinheiro? Está lavando dinheiro. Está lavando dinheiro não, tem um monte de lugar que sai esse dinheiro legalmente.
Você policial federal, você promotor federal, você juiz federal, você desembargador federal, precisa estudar e atualizar. Tem garotos novos que hoje conhecem como funciona o sistema financeiro, principalmente depois da tecnologia. Tem gente que ficou rico com criptomoeda, mas tem muita gente trabalhando e ficando rico com MTNs. Ficando rico com dinheiro lá, dinheiro das nuvens do Banco Mundial. Mas da onde sai esse dinheiro das nuvens? Eu vou falar uma coisa aqui, se ninguém concordar ou não estiver totalmente correto, eu peço que um economista de primária explique, porque tem coisas tão simples que nem os bancos tradicionais explicam, porque não conhecem. Há poucos anos atrás, uma Caixa Econômica, um Banco do Brasil, não sabia o que era um Paymaster. Quando falava em Paymaster, eles levavam para cartão de crédito. Ah, não, você está falando cartão de crédito, Mastercard, não tem nada a ver. Paymaster é um pagador principal, muito usado nos Estados Unidos, usado na economia internacional. Aí, ia falar sobre uma carta de crédito, ou falar sobre uma forma de pagamento, eles também não conheciam. Só conheciam as formas tradicionais de bancos que não abriam a carta de crédito SBLC, ou então a DLC transferível não revogável. Eles não sabiam nem o que é isso. Não é culpa deles, é porque não era nosso métier, não era ensinado para a gente. Só no direito internacional, na ICC, ou então quando você ia trabalhar com grandes fortunas. Porque quando você vai vender um navio desse aí, você vê um navio saindo do porto, tem alguém que faz a parte aduaneira e tem alguém que faz a parte de logística e a parte bancária. Principalmente porque são operações que operam em bancos top 25, eles falam os top 20, né? Top 25, que os top 25 vão operar dentro da geopolítica, que isso aí eu sempre explico quando a gente está vendendo, que a geopolítica é dividida em países da OTAN, países neutros e países asiáticos. Os países asiáticos trabalham com DLC, e eles antigamente trabalhavam com DLC irrevogável e intransferível, e era muito difícil trabalhar com DLC irrevogável e transferível. Então pedia pelo menos para ser irrevogável e transferível, porque você tem que garantir o embarque. A menos que você tenha condição, uma trade forte que tenha condição financeira, de trabalhar fiado para eles e acreditar que quando você chegar lá, igual eu já cheguei com soja na China, eles não iam lançar a soja no mar, porque o chinês simplesmente desmontou a mesa no final, não pagou, deu calote. Mas quando você vai trabalhar com a operação da SBLC, a SBLC trabalha nos bancos da OTAN. Quando começou a guerra da Ucrânia com a guerra da Rússia, a primeira coisa que os americanos fizeram, usando o BJP Morgan, né? Vou falar em português, o banco BJP Morgan, top 25, foi rastrear o SWIFT. Porque SWIFT é um endereço eletrônico de movimentação financeira para enviar dinheiro. E a gente chama de IBAN, né? IBAN, se não estiver errado, para receber. Aí quando eles rastreavam, eles conseguiram pegar dinheiro de milionários, empresários, para evitar com que esse dinheiro apoiasse a Rússia, porque a Rússia estava sob bloqueio comercial. Então, na economia primária, tem um professor, Ivan Rosa, ele tem mais de 70 anos, ele ensinava. Olha, Moisés, para quem tem dinheiro, gera dinheiro. Tem gente que entrou nisso e foi tentar trabalhar com outras pessoas, fez um monte de coisa errada e acabaram presos, porque o Brasil não conhece.
Quando se começar a movimentar milhões e trilhões no Brasil, a primeira coisa que o banco tradicional faz é chamar o Ministério Público. O Ministério Público manda parar as operações e fala que está criando pirâmide e criando, na verdade, lavagem de dinheiro. Porque não conhece. Porque se conhecesse, ia saber que o dinheiro está lá, grande fortuna. Essa grande fortuna ninguém pode mexer nela. Moisés, qual é a origem da grande fortuna? Vou falar. Vamos dar um exemplo. Os canalhas do Brasil que ficam mandando dinheiro para paraíso fiscal. E até mesmo o crime organizado e a máfia, ao longo de mais de 100 anos, depositaram dinheiro em bancos. Uns morreram, outros perderam senha, outros não tiveram mais acesso a esse dinheiro ficou no fundo. Ah, não é fundo perdido, esse dinheiro está lá, rendendo dinheiro, rendendo juros. Aí, o que ocorre? Eles não podem, o banco não pode usar esse dinheiro. E em banco sério não mexe no dinheiro. Em banco vagabundo do Brasil, eles roubam até o que tem na sua conta. Porque no Brasil, eles ficam... Quando dá um problema no caixa, eles pegam e ficam tirando 15, 20, com desculpa de taxa, 10 reais, 5 reais, tal, para cobrir caixa. Isso uma hora vai estourar na cabeça deles, como já está estourando muita coisa. Mas lá não. Se você botou lá 100 mil dólares, 100 mil, seja lá o que for, e deixou lá e não tem mais acesso, esse dinheiro está lá. O banco não pode mexer no dinheiro. E não vai roubar aquele dinheiro. Então, simplesmente, o que o banco pode fazer é usar aquele dinheiro. Aí você, como? Você tem um empreendimento, tem um grande negócio, que é construir uma ponte. Isso acontece muito com os países. Construir uma ponte, uma hidrelétrica, construir grandes negócios. Estou falando de pequena fortuna, não. Aí você apresenta o projeto para o banco apoia seu projeto, empresta o dinheiro porque o banco ganha no juro. Aí o banco vai ganhar no que ele está emprestando e no retorno, porque o banco, na maioria das vezes, ele vai ser um acionista seu. Ele vai te investir dinheiro e receber. E tem muita gente rica no Brasil que entendeu isso. Tem muita gente no mundo que faz isso. A Nigéria tem um dos homens mais milionários, eles fazem isso. Eles usam dinheiro do fundo, desses bancos mundiais, e constroem usinas, refinarias, mineradoras, e depois todo mundo sai ganhando. Então essas pessoas entram na economia primária da grande fortuna, passa da casa de milhões, bilhões, trilhões. Tem muita gente rica na África, e tem muita miséria na África. Essas coisas... algumas você vai aprender em faculdade, outras você vai aprender com os antigos brokers da Bolsa de Valores. Então tem pessoas que pegam seu dinheiro e vai te dar golpe, tem day trade que ganha 40% toda vez que você perde dinheiro, mas tem day trade sério. Tem um senhor que eu não lembro o nome dele aqui, que ele está no Facebook direto, que ele vai te ensinar investimento sério, pessoas sérias, que ganham dinheiro e ficam multimilionários. Por quê? Porque, na verdade, existe esses milhões e bilhões. Na África tem muita gente rica, mas na África estão ricos por quê? Porque eles tiram ouro e diamante e vendem no mercado, entendeu? Abaixo do valor da Bolsa de Londres, entendeu? E ficam milionários, e o povo não vê nada. Mas já existe país, como governado por Ibrahim Traoré e Gana, que já mudaram isso, entendeu? Então, quando o Brasil vai falar de Vocaro, o Vocaro é um cara inteligente. Aí se falar comigo, Moisés, ele é marginal, ele é bandido, ele é mafioso, aí eu falo assim, tudo bem, ele é. Mas quantos políticos não usam o mesmo sistema dele, de sicário? Quantos fazendeiros não já mandaram matar os outros pagando? Quantos, eu já aprendi muito, eu aprendi
pistoleiro que trabalhava para esses homens. Então, quem não tem, como diz o outro, atira a primeira pedra. Mas não quero apoiar o crime. Eu só quero dizer que, na questão do Vocaro, se ele conseguiu, na inteligência do Banco Master, entrar dentro das Forças Armadas e emprestar dinheiro para todo mundo, entrar dentro da CGE, do Espírito Santo, da Bahia, de outro, prestar dinheiro para todo mundo, e arrecadar muito dinheiro, ou então comprar contêineres de... Vamos dar um exemplo aí dos títulos podres, né? Vou dar um exemplo. O Zimbábue azul, o Zimbábue amarelo, não tem valor nenhum em Zimbábue. Mas ele espalhou contêineres pelo Paraguai, Uruguai, pelo mundo, e esses contêineres o mercado começou valorizando. Uma caixa de Zimbábue azul passa de 10 milhões. Ah, não é uma caixa sozinha, que não tem valor. Só tem valor se comprar o contêiner completo, com CAPS, com KYC, com documentação e tudo. E a documentação tem que passar no perícia, dentro do Banco de Zimbábue. Não é qualquer perito que pode laudar que aquele título é válido. Só vale o perito de dentro do Banco do Zimbábue. Não, é nosso, é real, é verdadeiro. Um contêiner passa de bilhões, trilhões. Um contêiner de título. Aí você vem falar para mim que às vezes o cara não tinha dinheiro para jogar para tudo quanto é lado. E tem muita gente quietinha dentro do Brasil que comprou contêineres e contêineres de dinheiro. E compraram com dinheiro desviado do serviço público. Vocaro não. Vocaro usa a agiotagem legal do Banco Master, dos empréstimos. Eu estou defendendo? Não estou defendendo não, estou sendo justo. A vida toda eu fui um policial justo. Você tem que estudar e aprender. Você não pode chegar e fazer igual já fizeram com a Telex Free, quando todo mundo estava ganhando dinheiro, com a Telex Free. Falar é pirâmide, apanharam o carro, dinheiro e tudo, e nunca devolveram esse dinheiro para ninguém. Quando a Bebom estava usando, a Bebom usava o rastreador, que hoje um espertalhão foi lá e está usando os rastreadores no mundo inteiro, como franquia. A Bebom usou o rastreador. E a gente entrava na época com R$1.000, R$3.000 e alugava os rastreadores. Olha, pela quantidade de veículo que existe no mundo, ali no Brasil, é lógico que ia gerar milhões e trilhões. Fecharam a Bebom, acabaram tudo, pegaram dinheiro, pegaram tudo, nunca devolveram nada. Tudo que vier no Brasil para gerar riqueza e renda que interfira dentro do que é tradicional nos bancos, que é essa Selic de 3%, 4%, às vezes não chega a isso, eles usam a própria polícia para ir lá e destruir. Por isso que nunca o Brasil vai ser um país de prosperidade, porque é proibido o povo ganhar dinheiro. Se o povo arrumar uma inteligência, alguma coisa de ganhar algum dinheiro, ele tem que gerar um atestado de origem muito fundamentado, uma coisa muito forte, que senão é chamado de laranja ou então de lavagem de dinheiro. Até as comissões de vendas, você vai vender um navio de açúcar, 100 mil toneladas mensal, extensivo de 12 meses, ganhando $1 por tonelada. Aí você vai ganhar $100 mil de comissão. Bota $100 mil de comissão numa conta brasileira. Mesmo você apresentando um atestado de origem, não, eu ganhei como vendedor, vendendo açúcar. Eles não vão aceitar, porque $100 mil mensal é R$1 milhão mensal. Qual o promotor que vai aceitar isso? Qual o juiz que vai aceitar isso? Vocês têm que mudar essa cabeça. Existem pessoas, e poucas pessoas, que trabalham, porque se o navio sai do porto, alguém está trabalhando. Entendeu? Prenderam um monte, mais de 30
alfandegários e auditores. Os caras trabalham com esse negócio. Vê pessoas ganhando milhões. E você não vai ajudar um auditor? Não estou dizendo que eu tenho esse dinheiro que eu estou fazendo isso. Eu estou falando em termos de conhecimento, teoria. Então, é estupidez. É estupidez. Você me perdoa. Me perdoa. Mas eu até penso que camaradas como Vocari tinha que ser presidente do Brasil. Camaradas como Vocari, que doa dinheiro e dá dinheiro para todo mundo, tinha que ser, na verdade, economista. Porque eles estão doando dinheiro, não estão roubando. Agora, tem pessoas que roubam, e roubam muito, de aposentado de todo mundo. Agora me diz aqui, aonde que o Vocari roubou dinheiro de alguém? Eu peço aí a Polícia Federal para fazer uma matéria e mostrar para mim dizendo assim, Moisés, olha, você fez um vídeo, está equivocado, mas o Vocari está roubando. Até agora não. Até agora o Vocari usou a inteligência nos títulos podres, que vale milhões, ou fez valer milhões, e isso acontece o tempo todo. O camarada tem um canarinho lá, deu não sei quantas repetições, o cara pega um canarinho que para mim é um passarinho, não tem valor financeiro, e põe para valer mais do que uma casa, 200 mil. O cara pega um curió de não sei quantas repetições, com anilha, direitinho, criado em granja, não estou falando de crime ambiental, e faz o curió valer 1 milhão. Ou outro lá pega uma pintura de arte, e faz uma pintura de arte valer milhões. Para mim é uma pintura velha. Então, se você valoriza um passarinho, valoriza uma pintura velha, ou valorizar títulos, entendeu? Que chamam de títulos podres, são títulos podres porque você não recebe do governo. Para eu receber um título do governo, eu tenho que comprar os títulos de imposto de renda, de empresas que têm dívida, e lá usar fundos. E esses fundos compram essa dívida, e essa dívida vai pagar o governo vai cobrar do governo, ou vai pagar o governo, no caso, quando o credor é o empresário, vai pagar o governo. E quando o governo é o devedor, o governo às vezes não reconhece o título. Ou quando reconhece, entendeu? Em algumas situações que ele não tem como fugir, aí permite a operação, ou então vai chamar um órgão para tentar evitar de qualquer forma que essa operação seja executada. Então, todas essas coisas existem. Então eu queria que os juízes, por isso que tem muitos juízes novos que estão abandonando a magistratura e vão trabalhar como advogados. Então você tem que estudar, o policial precisa estudar, o policial não é mais aquele policial que fica pegando usuário de maconha na esquina, não. Estou falando de polícia judiciária precisa estudar. Tem muitos velhos aí que não têm suporte físico dentro da sua delegacia de Polícia Federal, mas os caras têm conhecimento. Eles são do tempo que eles decoravam um chassi, uma placa de carro na mente. Honra os mais antigos, honra as pessoas que têm inteligência. Quando chegar a sua hora, você vai ver que o nível muda. Eu já fiz investigações que eu botava os meninos, não como chefe, que eu não era chefe, mas eu tinha conhecimento e meu delegado por trás botava os meninos forte para ir subir morro. Mas quem dava toda a investigação pronta era a gente. E muitas das vezes eu estava na frente, quebrando o cadeado e metendo o pé na porta. Eu só quero dizer que você precisa mudar, estudar e parar de querer mostrar para a sociedade que você está fazendo isso e aquilo na imprensa e sendo juiz que você não é. Ou então isso nunca vai mudar. A corrupção vai crescer, o político safro vai se dar bem, o ministro esperto vai se dar bem. Tem ministro que controla, ministro do STF que controla os outros ministros,
porque eles sabem do que eu estou falando. Entendeu? Então tá, vou parar por aqui. No meu pensamento, o Vocaro pode ter os seus crimes e muita coisa escondida, mas igual aos outros. Mas na questão dessas operações, eu só estou vendo falar que ele deu milhões para um, milhões para outro, milhões para outro. Ele foi um cara que distribuiu muito dinheiro. E isso não é comum, porque mafioso não dá dinheiro para ninguém, bandido não dá dinheiro para ninguém, traficante não dá dinheiro para ninguém. Eles tiram o máximo que pode tirar. Ladrão não dá dinheiro para ninguém. Ladrão rouba. Se ladrão cometer um assalto, depois eles matam todos os parceiros e roubam o dinheiro de todo mundo. Ladrão é a pior peste que existe. Ladrão rouba ladrão. E se o Vocaro está dando dinheiro e está usando inteligência na área de economia primária para fazer gerar dinheiro, não prenda Vocaro e usa ele como exemplo. Porque já está provado, e eu falei em outros vídeos, em outra situação, que o escritório de advocacia estava certo em receber os honorários. Eu também falei que ele não era o bicho papão, porque vocês iam para a festa deles, canapé, balantine, uísque importado o tempo todo. Aí toda vez que cai, igual cai o Marcos Valério e outros, toda vez que cai um criminoso poderoso, que vocês mamam na teta deles, vocês abandonam e depois diz que o cara é mau. Sacrifica como um boi de piranha. Outra situação até, concordo, Marcos Valério mexia com dinheiro público. Mas o Vocaro não está mexendo com dinheiro público. Tá? Quem está roubando aposentados não é o Banco Master. O Banco Master está fazendo o que a gente chama consignados, empréstimo pessoal e consignado. Juro altíssimo? Altíssimo. Vocês que autorizaram. Tem que rever o juro. Mas quem pegou dinheiro tem que pagar. Porque quem deve tem que pagar. Eu tenho muitas dívidas que eu não paguei ainda porque eu não posso. Mas no momento que eu tiver dinheiro ou receber minhas rescisões, a primeira coisa que eu vou fazer é pagar e limpar meu nome. Porque quem deve tem que pagar. Agora o cara está dando dinheiro para todo mundo. Não roubou dinheiro público. Não roubou aposentado. Ele vira o demônio. Vocês são hipócritas. Vai me perdoar, vocês são hipócritas. Moisés Alçano de Almeida, de Anchieta, Estado do Espírito Santo.